Até tem gente que diz que essa enchente foi a segunda pandemia, né. Quanto tempo vocês acham que as pessoas conseguem voltar ao normal? Tem cidades que foram totalmente arrasadas, né. Pelo menos uns 6 meses mais. Estado nos próximos 5 anos. Cruzeiro do Sul foi 100% dizimada do mapa. Vai ser reconstruída, só que vai ter que ser reconstruída em outro lugar. A gente fala muito de mundo corporativo aqui. E até tem um vídeo que eu comento sobre isso, que esse mundo o mundo corporativo ele é cruel. E aí quando a gente fala de ser humano, as pessoas dividem: "Ai não, o trabalho é uma coisa, mas o meu dia a dia é outra". E aí quando aconteceu essa tragédia, a gente percebeu que as pessoas já não tinham mais os cargos, a classe social, isso já nada mais importava. É. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Ninecast, eu sou a Gabi Zaleski e eu estou aqui com meu marido, André Coelho, host desse podcast. Sejam muito bem-vindos ao Ninecast. Esse é o episódio número 33. Uau! E no dia de hoje nós vamos falar sobre a vida saudável e o empreendedorismo no campo. Mexe com a gente esse tema, né? Mexe muito, o coração que já dá aquela batidinha mais acelerada. Ai, adoro. Aí, pra gente já começar essa conversa, eu vou apresentar. Hoje a gente tem um casal pela primeira vez. Primeira vez um casal que está pela primeira vez no Ninecast. Exatamente. A Claudinha Eolima, pela primeira vez aqui no Ninecast. Claudinha que nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, casada, tem 2 filhos, foi funcionária pública. E o Lima, que nasceu em Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul também, 2 filhos do coração. E ele que faz gestão e administração em vendas. Claudinha e Lima, sejam muito bem-vindos. Gratidão pelo convite. Boa noite. Boa noite, gratidão. A gente que agradece aí a disponibilidade, né? E vocês compartilharem um pouco desse conhecimento que vocês têm. Muita gente tem curiosidade, às vezes não tem coragem no momento, não tem oportunidade, né? E vocês passaram por todas essas fases, então é isso que a gente queria conversar um pouquinho aqui. Como é que é a vida saudável no campo e o empreendedorismo junto, né? Que cidade que vocês estão, Claudinha? Atualmente nós moramos aqui, o nosso sítio é em Sertão Santana, no interior do Rio Grande do Sul. Quantos graus agora? Agora 5 graus, mais ou menos. Gente. Tá noite Então, privilegiada. vamos contar para o pessoal Nossa. que é uma pena que eles não estão vendo o bastidor de vocês, mas eu tô sabendo que tem um fogãozinho a lenha aceso, quentinho. A gente vai colocar na edição aqui. Eu tenho uma Vamos foto. tentar? A Claudinha mandou uma foto. A gente vai pôr na edição depois aqui. Ai, que Sim, nós delícia. estamos sentadinhos na frente do fogão a lenha aqui, bem aquecidos. Lá fora está muito gelado e a previsão é de que amanhã de manhã esteja 1 grau. Então, hoje vamos puxar as cobertinhas, né, para ficar bem quentinhos. Maravilha. Boa, isso aí. Nossa, quanto tempo faz, Claudinha, que eu entrei em contato contigo? Tem uns 4 anos? Mais ou menos isso. Mais, né? Foi mais ou menos isso. Foi quando a gente fez o curso, né, da Rama, que a gente se conheceu e nós entramos em contato. Vocês ainda não tinham um bebê, né? Então já Não. faz bastante tempo. Quando a gente viu, vamos entrar no contexto aqui, né? Quando eu estava fazendo o curso, eu e o André, o curso da Rama Permacultura, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que é a permacultura, né? A gente pode falar um pouquinho para quem não tem conhecimento. Nós fizemos um curso, na época nós morávamos no norte da Flórida, a gente comprou o terreno e estava preparando o terreno para construir nossa casa e tudo mais. E aí eles fizeram uma live com vocês dois, e vocês contaram uma história, como foi essa transição, né, da vida tradicional da cidade para o campo. E aí quando eu entrei em contato com você e você foi tão recíproca comigo, Claudinha, eu queria agradecer, deixar aqui o meu agradecimento público, né, o carinho, e de lá para cá a gente sempre manteve contato, né, uma foto: "Olha meu Sim. bebê, tô grávida, meu bebê, eu infelizmente saí do É. campo, voltei para a cidade". Mas é assim a gente vai mudando. Então, eu sou muito agradecida ao teu amor, teu carinho que você envia mesmo à distância pra gente. Ai, querida, eu fico muito, muito feliz, assim, nós recebemos muitos presentes, sabe, com o curso da Rama, com as lives, assim, e o fato da gente estar morando aqui
e fazer isso com tanto amor, eu acho que isso passa, assim, né, para as pessoas. Nós adquirimos verdadeiras joias, assim, né, com o curso. Nós ganhamos muitos amigos, muito queridos, assim, que a gente tem bastante contato até hoje, né. Então, a gente é muito grato, assim, também à Escola Rama por ter nos oportunizado conhecer outras pessoas, de outros estados, inclusive, né, e a gente manter esse contato, assim, mesmo que a distância é mais próximo do coração, né. O bom uso da tecnologia, né, gente? Foi até de outro Sim. país nesse caso. É. É, isso aí. Quanto tempo já vocês fizeram essa transição, gente? A transição, acho que uns 5 anos agora a É. gente veio para cá. E aí depois a gente fez o curso da Rama, né. Na verdade, a transição, a gente já começou a fazer ela há bastante tempo, né, que nem eu falei para Tati, né, no vídeo aquele que tu comentou, a transição a gente começou a fazer na janela do nosso apartamento lá em Porto Alegre, né, aonde a gente tinha desde o rúcula, tomate, salsa, guaco, Que massa. de tudo plantado na janela da sala, né. Então cultivava frutas, passarinhos, né. Então lá naquela época a gente já tinha esse desejo de vir para o meio do mato, até porque como eu sou Dom Feliciano, a Claudinha também de Montenegro, a gente sempre teve esse pezinho nos parentes, assim, mais retirados, né. E aí depois um amigo nosso, comprou um sítio aqui do lado, a gente veio visitar ele e tinha essa terra aqui há 23 anos atrás, 22. 22 anos atrás, né. E aí a gente comprou a terra, era só terra, né. E aí depois veio toda a história. Meu, você viu que bacana, né, quando tá dentro da gente, a gente dá um jeito, né. Vai até no apartamento, dá para começar. Isso foi muito bacana, essa colocação de que a transição começou lá. Muito legal, Lima. A Tati até mandei uma foto para ela, né, na época, aí na lateral do nosso prédio lá, e aí mas ó, adivinha qual é que era o nosso? Tinha aquele prédio cinza e tinha uma grade lá que era uma moita grudada assim no prédio, né. O nosso Ai, neto agora já é adulto, né, já É. tem 22 anos, acabou de se formar na universidade, ele dizia quando era pequeno: "Vó, eu sei qual é a nossa janela é a verde". ai, que A gente lindo. ele era pequenininho, ele apontava para o prédio e dizia: "Aquela a nossa janela é a verde, né, vovó?". Eu disse: "É a nossa". E o que era legal que nisso aí que, tinha todo esse cuidado e até os próprios, assim como o Kael, que era o neto, os vizinhos também, lá do condomínio, né, falavam assim: "Pá", tinha horas que eles estavam tomando chimarrão lá na frente, aquele bando de passarinho indo, voltando, mas: "Vamos, pra onde é que estão indo?". "Ah, estão indo lá para a janela da Claudinha do Lima, né, olha lá aquela moita lá, lá que eles vão comer", né, então Que Ai, massa. gente, isso é incrível. Isso é a saúde mental ajuda, né, porque você poder conviver com a natureza mesmo de um apartamento, tem que ter visão mesmo. É, E esforço, né, gente, porque vamos não ser é fácil. bem sinceros, não é fácil, né. Ter que cuidar, não ter que estar ali dando atenção, o sol tem que estar bom, tem que estar ajudando também, né. Não é, assim, dá um pouco de trabalho, mas não é trabalhoso, sabe. É Uhum. assim, é simples quando a gente incorpora isso na rotina do dia, porque nós 2 trabalhávamos, assim, convencionalmente, né, eu trabalhava na saúde, trabalhei 30 anos, né, como funcionária pública na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Eu trabalhava de noite, fazia plantões noturnos e tal, mas assim, o desejo da gente ter uma coisa do nosso próprio plantio, a gente vê crescer, poder colher um tempero que fosse para botar numa Uhum. comida, isso não é trabalho, né? É prazer, né? sim. O trabalho é muito pequeno perto do prazer que é poder colher aquilo ali que a gente plantou, né? Mostrar, dividir com as pessoas, fazer uma salada com aquilo que a gente colheu da Uhum. janela do apartamento. Então, assim, depois a gente, quando vinha para o sítio, que nós temos a terra já há muito tempo, né? Aqui, 22 anos, mas nós viemos, né? Que tu aí perguntasse da transição mesmo, a gente veio para cá na época da pandemia, né? Porque eu tenho uma doença autoimune e não podia ficar exposta em Porto Alegre. Então, nós tínhamos esse refúgio aqui. Então, nós viemos para cá e ficamos aqui 4 meses praticamente incomunicáveis, né? Fora, nós ficamos aqui nesse oásis mesmo. E quando nós chegamos aqui, aí a gente não, como a gente estava mais em Porto Alegre do que aqui, a gente não tinha assim uma horta ativa.
A primeira coisa que a gente fez, o Lima fez uma caixa no alto, assim, né? Como se fosse um patamar, assim, uma prateleira, e nós colocamos ali as sementes que nós tínhamos, porque a gente tinha medo, inclusive, de ir no supermercado aqui na cidade, né? De ter contato. Em função da minha imunossupressão, eu tinha medo, né? Então, bom, o que a gente tem de semente, vamos fazer para a gente comer, né? E daí, naquelas 2 caixinhas bem pequenas ali, a gente passou aquele primeiro inverno comendo as nossas saladas, A gente fez fechadinho. Fez fechado, Lima fez fechado, tipo de uma estufa, mas tudo com o que a gente tinha aqui, né? A gente não comprou nada. A gente fez com as madeiras, resto de madeira que tinha, as lonas que a gente... Tudo improvisado, assim. E colhemos muito. Bastante. Né? Então, assim, quando a gente quer, a gente acha um jeito de fazer, né? Os princípios da permacultura aplicados. Que massa. Até tem uma frase de um pensador, que eu não me lembro como é o Bill Barbudinho, ele sempre fala assim: faz o teu 100% com aquilo que tu tem, enquanto tu não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Então, isso também é a prática da permacultura. Né? Isso, fazer isso aí. naquele momento, né? E aí nós já estávamos aqui, já instalados aqui em função da pandemia, quando a gente soube do curso. Eu já conhecia, já tinha ouvido falar do João Roquette num espaço, que era Espaço Naturalmente lá em Porto Alegre, numa das viradas sustentáveis, eu conheci esse Espaço Naturalmente, e eles trabalhavam com permacultura. Esse casal eram bem jovens, eles moravam numa casa bioconstruída, eles já tinham um círculo de bananeira, várias coisas. E lá nesse lugar eu ouvi falar do João Roquette. Quando a gente viu a propaganda desse curso, né, Viver no Campo, a gente pensou, bom, vamos fazer para ver o que a gente pode melhorar aqui, né? O que o conhecimento pode nos trazer de melhores subsídios, assim, da gente fazer com o que a gente tem, mas de uma forma mais assertiva, né? Uma coisa mais guiada, né? Então, foi por isso que a gente foi fazer o curso. E eles explicam de uma maneira simples, né, gente? Sim, sim. E aí depois tu faz o curso e que é o que eles explicam, tu vê que tu fez a casa toda atravessada. Tudo errado. É isso aí. Já tá feito. Mas tudo certo, né, gente? A gente sabe, assim, hoje a gente consegue se posicionar. Então, até tu tinha perguntado, né? O que a gente aplicou do curso e tal. Muitas coisas a gente se deu conta de como a gente tinha feito errado, né? Assim, a posição solar da casa, né? Que a nossa casa é voltada para o sul e o vento sempre é sul, então a gente tem frio, né? O nosso lado norte, que é mais ensolarado aqui, é fechado. Então, assim, várias coisas, né? Que a gente, hoje, se a gente fosse construir, faria diferente. E a gente depois fez uma cozinha, que a gente chama de oficina de ideias, já com toda a face norte, com janelas. Aí nós aplicamos todo o nosso conhecimento de permacultura, né? Então, daí ela tem baseado em todos os eixos, ela tem aproveitamento de água, ela tem tratamento de água por círculo de bananeira, ela tem ali iluminação norte o dia inteiro, então ali a gente começa a trabalhar às 7 horas da manhã, sem luz, e tu vai ligar a luz mais ou menos 6, 7 horas da noite, entendeu? Porque ela tem sol o dia inteiro, entendeu? Então, ficou perfeito. Era a casa que a gente queria, né? Nós fizemos uma mini casa daí. Sim. Então, eu vou aproveitar, vou me convidar. Vou me convidar um dia a gravar um episódio ao vivo aí no espaço de vocês. Está convidado por nós. É só tu escolher. Se quiser ficar na casa que deu errado, na oficina de ideias, na estufa de cogumelos. Ou no salão. Meu, a gente vai ter, a gente tem um evento, né, agora em outubro no Brasil, vai ser em Florianópolis, é um evento do podcast, né? É como se fosse digamos assim, encontro, comemorativo encontro com os especialistas que são os mais visualizados também, né, no canal. Participaram conosco. A gente vai fazer uma palestra no primeiro dia, no dia 5 vai ser uma palestra. São 12 palestrantes, né? Em formato tipo do TEDx, assim. E cada um falando 18 minutos na sua especialidade, só que voltado para o mundo corporativo. Nesse caso, vai ser voltado para o mundo corporativo, né? Esse primeiro evento. O foco dele é corporate. Então, vai ser um Unite X
corporate. Então, ah, Mas sempre vai ter essa relembrando o ser pegada. humano integral, Mas a né? gente sempre fala justamente isso. As pessoas que estão no mundo corporativo, né, e que estão às vezes que não tem oportunidade de estar no campo, por exemplo, eles não podem esquecer que a base é sempre o ser humano. Então, e ele não pode pensar só em trabalho, mas também não pode pensar só em lazer, não pode pensar só em esporte, ou só diversão, ou só saúde. É todo um conjunto, né? Ele é um ser humano integral, ele é formado por várias áreas. Então, a gente quer abordar isso. Então, a gente vai ter nesse evento, no dia 5, vão ter doutores, vão ter médicos, né? Vão ter ah, pessoal de engenharia, vai ter gente de saúde e De bem-estar, finanças. finanças, e todos os 5 pilares que a gente tem, nós vamos ter palestrantes lá para falar disso. Então, assim, Quem sabe a eh, próxima vez que a gente for para o Brasil, a gente vai para o Rio Grande do Sul. não vai ser corporate, não vai ser corporate, Ó, aí a gente vai fazer um próximo evento que vai ser um outro foco. De repente, a gente pode É, é. pensar aí num foco no campo. Sabe que, voltando para a história do curso, quando veio a pandemia, a gente estava com planos de visitar o Brasil, visitar nossa família, porque a gente já estava aqui há 3 anos, né. Uhum. E a vida também não é só trabalhar, né, gente, só pensar no ganhar o dinheiro, é poder usufruir disso. E aí quando fechou tudo e fechou os aeroportos e tal, o André virou para mim e falou assim: "Ó, ou a gente volta e, tipo, deixa a nossa experiência aqui para trás, ou a gente vai viver uma nova experiência. Porque do jeito que tá, a gente não sabe como é que vai ficar, quanto tempo vai ficar fechado, né". E nós levamos aí uns 6 meses durante a pandemia, com tudo fechado, as pessoas não podendo sair, o trabalho difícil e tudo mais. Foi quando ele encontrou o terreno, e aí ele falou assim: "Vamos comprar um terreno? Vamos viver essa experiência de a gente viver no campo?". Só que a gente não tinha tido curso ainda. Então nós fizemos a escolha Uhum. do terreno, compramos. Quando veio o curso, nós estávamos começando a limpeza, lembra? Aí surgiu uma oportunidade de comprar um motorhome, bem velhinho na época, a gente reformou, a gente trabalhava durante o dia, e aí final de semana reformava o motorhome para poder viver nele. E aí invertemos, aí ó, 2 malucos, né, invertemos os nossos horários, nós trabalhávamos no tradicional sábado e domingo, e aí de segunda a sexta nós íamos lá para o nosso terreno e ficávamos lá limpando a nossa terra. Quando a gente começou a adquirir informação, o André começou a fazer o planejamento. Então a gente traçou o terreno e começou a estudar da onde vinha o vento, quais eram as posições do sol nas 4 estações, aonde que a gente ia ter proteção, aonde que a gente ia ai gente, foi uma experiência Foi bem massa, foi bem legal. incrível. A entrada toda, Tudo foi planejado. a gente conseguiu planejar conforme os principais conceitos, né, da permacultura, mas A gente não chegou a a constru gente não chegou a construir. A mas gente ia ser definiu a posição da casa, definiu a posição da horta, definimos várias áreas, ia assim, ser bioconstrução, ia ser bioconstrução é, também. Eu fiz até um modelo em 3D dos domes. de tudo, sabe, de todo o terreno todinho. Eu tenho 1 acre, 1,2 acres, Isso dá uns 5.000 metros. 5.000 metros, acho. É, não é É, não é é tão grande, pequeno, é não é pequeno. grande, mas dá para fazer tudo o que a gente tinha planejado, sabe. É pequeno. Mas assim, bem bacana, né, só que aí a gente acabou não ficando lá para construir, porque eu fechei um projeto de engenharia que era aqui nas Carolinas, lá era a Flórida, norte da Flórida, que já é uma área um pouquinho mais fria, né, do que o sul. E aí a gente veio para esse projeto, para 1 mês de projeto aqui nas Carolinas, e aí desse 1 mês virou 1 ano, É. de 1 ano virou a Gabi engravidou, e aí ela quis ter o Nicola aqui. E aí a Ai, gente não, acabou ficando, porque a gente gosta daqui, porque é uma região parecida com a nossa o região ali de clima. de 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 Curitiba, sabe. sim. E então Hum, a gente gostou pra caramba e ficamos aqui, estamos 3 anos e meio já mas aqui. foi difícil, assim, eu imagino vocês que já viveram essa experiência, estão imersos nisso. Pra gente que teve só uma experiência de 6 meses 6 fora do meses sistema, off grid, né. sem luz, a luz era
painel solar, que tinha um motorhome, e a água a gente construiu, essa experiência foi incrível, assim, nós mesmos que construímos um telhado para guardar as madeiras que a gente cortou, porque o terreno não tinha condições de entrar andando. Então a gente foi limpando de acordo com o que a gente ia avançando, assim. Então toda a madeira foi guardada e a gente organizou ele tudo embaixo desse telhado. E esse telhado a gente coletava água com 3, como é que chama aquilo? Como se 3 fossem uns barris barris, de aqueles 70 barris galões grandes. cada. Acho que 200 e poucos litros, né, cada um, 200 litros É. cada barril. E a gente coletava água ali. Então foi uma experiência incrível. E foi difícil, assim, a decisão de não voltar para o terreno, sabe, de não finalizar essa experiência. Eu imagino para vocês, assim, que já estão vivendo. E aí, entrando nesse assunto, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, como que foi a necessidade de empreender no campo? Porque daí estava na época de pandemia, eu sei que a Claudinha faz umas geleias deliciosas, mas assim, qual que chegou o momento, Claudinha, que você viu assim: "Vamos empreender"? Pois então, nós começamos eu sempre fiz, né, Gabi, lá no século passado, no ensino médio, eu fiz nutrição. Ah, Então a gente, sim. assim, lá nos anos 80 eu estava num laboratório de bromatologia e aprendi a fazer, e aquela coisa da minha mãe sempre fez, a minha mãe sempre fez geleia, pão de casa, Ai, que biscoito, delícia. todas essas coisas de uma família italiana. Minha mãe de família alemã. Minha mãe tem 92 anos e ela não faz mais tanto, mas ela é bem lúcida, mas ela coordena, sabe? Ela Uhum. manda como é que tem que fazer. Nada tem receita, bota um pouco disso, tira, bota menos. Então a gente cresceu todo mundo fazendo. E quando eu trabalhava assim, eu fazia para nós em casa, sempre fiz, fazia para dar de presente, as geleias, né? Geleia, Uhum. manteiguinha, gergelim, essas coisas. E aí tem uma amiga minha lá em Porto Alegre que tem um espaço terapêutico e eu fazia essas coisas para os coffee breaks, para ser diferente, para oferecer assim um lanche saudável, gostoso e saudável, mostrar para as pessoas assim que era possível comer uma coisa saudável, bem saborosa, né, e tal. Quando nós viemos para o sítio em função da pandemia, eu comecei a fazer as geleias para levar para os filhos, era uma maneira da gente estar próximo, né? Ficar Uhum, próximo, mesmo estando aqui, o docinho ficava lá, né? A uhum. gente levava para os guris, os 2 filhos, né, que moravam em Porto Alegre, então levava para os guris, levava para os netos, aquela coisa toda. E aí as pessoas dos cursos começaram a pedir: "Ô, Claudinha, bem que tu podia fazer para nós aquela geleia, né? Ninguém estava saindo de casa em função da pandemia, podia trazer para a gente e tal". Então a gente começou fazendo para levar. O Lima estava trabalhando home office, um bom tempo ficou trabalhando home office e teve uma necessidade de retornar para Porto Alegre. A empresa pediu, né, solicitou que ele Uhum. voltasse para Porto Alegre. Mas como eu estava aqui, não tinha, era impossível o Lima estar para lá e para cá. Então a gente pensou, bom, nós vamos precisar fazer alguma coisa aqui para compensar esse trabalho, né? Para a gente ter alguma rentabilidade aqui. Uhum. Então nós começamos a vender as geleias em Porto Alegre para as pessoas que estavam solicitando. E naquela época, assim, a gente se deu conta que nós tínhamos muitos vizinhos aqui com toda a produção reprimida, represada em casa, não estavam conseguindo vender nada, nem Uau! os ovos, nem feijão, nem coisa nenhuma. As visitas não vinham, né, para Uhum. buscar, Uhum. e aí estava tudo parado. E não tinha feira, Não tinha nada. feira, nada. E aí, como a gente tem, assim, uma senhora, a gente compra tudo daqui da volta, né? Então, ela vendia ovos para nós. Ela ofereceu, vocês não querem levar? E aí a gente perguntou lá em Porto Alegre, alguém quer? Nossa, todo mundo queria, né? Então, nós começamos a levar daqui feijão, o Aipim, aipim, os ovos, ovos, o suco, porque a nossa cooperativa batata aqui, doce. a nossa cooperativa aqui fornece, né, produz um vinho maravilhoso, suco de uva. E então a gente levava o suco. Aí nós conhecemos um casal que plantava batata doce roxa, maravilhosa, vendia na feira em Porto Alegre, na feira orgânica, mas também estavam com 2 toneladas de batata na roça e não tinham para quem vender. Entraram em contato com a gente, será que vocês não conseguem levar para a gente, enfim, tal. Então a gente começou a escoar essa produção. Quando a gente ia para Porto Alegre para eu fazer a medicação lá no Moinhos, a gente levava as coisas, as nossas coisas e as coisas dos vizinhos para vender. Então, assim que começou a função Que da massa. gente empreender, né? Assim, nas nossas próprias coisas e também levar as coisas dos vizinhos que na época da pandemia não estavam conseguindo
vender, né? Tava todo mundo, assim, muito mal financeiramente, né? Porque não estava Uhum. conseguindo vender nada, né? As coisas estocadas nos galpões, sem ter para quem vender. Eu E às imagino para vezes o quem... pessoal de fora é justamente esse canal que falta, né? Que eles têm o Uhum. produto, mas o consumidor não tá chegando, não estava chegando até eles, né? E a pessoa tinha necessidade, mas o produtor não estava chegando até eles. Então a gente fez esse canal de comunicação, né, entre as duas pontas, né? E como a gente tinha a maioria dos nossos clientes eram amigos ou indicações de amigos, né? Todo mundo sabia, tipo assim, não, se a Claudinha está dizendo que esse ovo aqui é de uma galinha criada solta, não é de hormônio e tal, a Claudinha consome, eu vou consumir também. Então tinha essa confiança, tem essa confiança, entendeu? Isso era muito legal. Tanto que a Claudinha falou dessa situação das batatas ali. Eu tenho um amigo nosso de Porto Alegre que tem uma padaria. No dia que eles ligaram, a gente ligou para eles, né? Assim, Balima, não, quero 50 quilos, né? Uau. Em duas ligações ali, a gente vendeu 100 quilos de batata para eles, né? Não foi muito, era 2 toneladas, mas 2 quilos, 100 quilos é melhor que nada, né? Sim, Com sim. certeza. E também para quem está comprando, né, eu imagino naquela época, hoje em dia todo mundo já está pensando, já foi a época que as pessoas não pensavam mais na saúde. Eu acho que a gente está passando por essa segunda transição, né. Primeiro foi a transição Uhum. na época industrializados, né, que todo mundo queria os industrializados, que era mais fácil, era mais rápido, mas eu acho que já faz um bom tempo que as pessoas já entenderam Tô começando a que... prestar mais atenção, em ler rótulo, né, pelo menos entender quais ingredientes tem ali, né. Com Então, eu imagino certeza. que maravilhoso quem teve acesso a poder comprar as coisas de vocês, né, levado fresco, saudável, boa parte orgânico, e é igual o Lima Sim, falou, né, sabendo que vocês consomem isso, é seguro, eu imagino que maravilhoso, sim. né. Isso E daí continua, gente? depois a gente foi convidado também pelo pessoal daqui da cidade, da Emater, para participar da Feira do Produtor Rural. Quando começou o movimento, Uhum. voltaram ao normal, né, que a questão da pandemia já estava mais controlada e tal. Então, nós começamos também a vender na Feira do Produtor Rural, e eu fui convidada, a gente montou aqui na cidade o Grupo das Mulheres Empreendedoras de Sertão Santana. Então, Olha. uma associação das mulheres empreendedoras, tem de vários segmentos, assim, né? Então, são mulheres que têm os seus pequenos negócios, que vendem, enfim, e a gente faz algumas feiras ao longo do ano, em datas específicas, né? Assim, então, a gente se reúne e todas as mulheres expõem. Aí eu fui convidada, né? Fiquei muito feliz, assim, aí porque não tinha essa parte de geleias e para aqui no interior assim nós trouxemos bastante novidades, né? Sim. Assim com a questão dos pães de fermentação natural que o Lima faz, né? As manteigas veganas que eu faço, né? Os queijinhos sem lactose, várias coisas assim que o pessoal não conhecia, né? E tinha uma necessidade, tem uma demanda, né? Precisa ter, né? Então é muito legal assim, a gente trazer essas novidades assim para as pessoas do interior que não conhecem, né? Que para nós é tão fácil. Em Porto Alegre tem bastante, né? A gente tem várias feiras orgânicas, né, em Porto Alegre, mas aqui no interior não tem, né? Eles não tinham contato assim. Então é muito bacana trazer também esse junto com um produto de qualidade, um conhecimento, né? Abrir essa cortininha assim, né? Pode ser bom, que pode ser gostoso, que não, né? Que tem sabor. Então Aham. é muito gratificante assim, né? Poder trazer também junto com o produto, fazer um produto que a gente gosta, né? Porque eu sempre digo para o Lima, eu só faço aquilo que eu como e só vendo o que eu compraria. Né? Então tem que ter muito gosto, a gente tem que saber de onde que vem. A gente usa as frutas dos nossos vizinhos aqui, né? Porque a gente não consegue produzir tudo ainda, né? Uhum. Mas a gente sabe de onde vem o nosso morango, de onde vem a nossa amora. A gente conhece os produtores, o nosso produtor de morango, inclusive, ele é engenheiro agrônomo formado na URGS, assim, então tem todo o cuidado na produção, né? Ele tem 8.000 pés de morango, é uma coisa fantástica, a família toda envolvida, então a gente sabe de onde vem aquilo que a gente bota no fogo, Uhum. né, para transformar em geleia, né? Então, eu acho que esse processo, assim, que a gente sabe e a gente diz para as pessoas quando a gente vai para as feiras, né? Olha, é assim, assim. Eu faço uma geleia de laranja, por exemplo, que é a laranja com especiarias.
mas essas especiarias são eu que pilo tudo, eu ralo a canela, para ter certeza que é canela. Já vi uns E vídeos, eu umas fotos suas no Instagram fazendo isso. sim. Então, assim, é isso, né? Porque para mim, eu quero comprar uma coisa assim, que eu tenha certeza do que é, né? Então, eu acho que isso assim, é um dos nossos carros-chefes, porque é um amor para nós, né? Assim, levar essa qualidade das coisas é a maneira, é a gente se levar dentro do pote, né? É como se a gente estivesse indo dentro do potinho junto, né? Então, acho que isso assim, e eu acho que de alguma forma isso fez com que as nossas coisas, os nossos produtos assim tivessem essa aceitação, né? Claro, chega com amor também, né? Chega um produto e o Energia, amor né? junto. A energia, a frequência ali que do momento, do lugar, do ambiente que foi Aham. preparado. Eu acho que isso tudo influencia. É por isso que Sim. teve uns anos atrás tinha aquela propaganda de uma marca que, na verdade, o que estava sendo produzido num pozinho de cor não era de bom, mas a propaganda que era feito com amor, acho que vendia por isso, Sim, né, porque todo mundo queria sim, consumir algo feito com amor. Imagina quando realmente é feito, né. sim. E a gente sente, né? Assim, e não, isso não é uma propaganda, né? Não é assim, não, não, nada a ver, nada contra as propagandas. Eu acho que tem que fazer assim, mas não é, isso não é tão de verdade que eu acho que sente, sabe? E aí a gente fazia as nossas coisas assim de uma maneira bem rudimentar, assim, fazia aqui no fogão e tal. E quando a gente começou a pensar em fazer para vender, para oferecer, daí nós pensamos, bom, a gente precisa ter um espaço, uma coisa assim, fora da casa, né? Até para que a gente também tenha horário para começar, horário para terminar, Uhum. né? Para se organizar melhor. A gente tem animais, né? A gente tem 2 cães e dois gatos. Um cachorrinho pequeno, uma border collie e 2 gatinhos. Então, a gente não tinha, assim, por tudo que a gente preza, né, de cuidado, de higiene, coisa, a gente não tinha como continuar produzindo coisas dentro de casa, na Uhum. nossa própria. Então a gente tinha o Lima já tinha começado, já tinha iniciado uma parte, Um espaço um para guardar espaço ferramentas. para guardar ferramentas. Então ele é de pau, ele é de costaneira, é porque era para guardar ferramentas. Então ele tinha feito ali aquela estrutura. Aí o Lima colocou drywall em todo, por dentro todo, foi colocado drywall, o piso frio, tudo branquinho. E aí aquele que era para ser um quarto para guardar as ferramentas, virou a nossa oficina de ideias. Então aí a gente fizemos as janelas bem grandes, orientação solar bem boa, né? Tudo assim, as janelas são brancas, o piso é branco, as paredes são brancas, tudo branquinho. Aí colocamos a pia de inox, assim, tudo bem simples, né, gente? Não foi feito grandes investimentos financeiros, Mas funcional, né? mas bem funcional e assim limpo, higiênico, né? Ontem, inclusive, a gente estava conversando com um casal que está abrindo um empório aqui em Sertão Santana e nos convidou para oferecer os produtos para eles. E aí o Lima disse: bom, se alguém quiser ir lá para ver aonde é feito, é bem-vindo, né? A gente tem a porteira aberta. Se alguém quiser vir ver aonde é feita a geleia, é um espaço pequeno, né? Não é assim uma agroindústria, mas é tudo muito limpo, muito organizado, né? A gente tem todo esse cuidado, assim, nosso fornecedor de vidros, né? A gente mantém assim um padrão na vidraria, então é tudo muito simples, não é nada assim, altamente sofisticado, mas funcional e organizado, né? Para que a gente também se organizasse melhor, né? Até na questão do tempo, né? E qual que é a marca de vocês? Como chama a marca de vocês? Fruta no pote. É a criação do Lima. O Lima é o nosso criador de todos os logotipos, a logomarca, tudo, né? Assim, todos os rótulos, nossos rótulos são todos confeccionados. O Lima que fez toda a criação, né? Ele que é o Fala pessoal aí, do marketing. Que na verdade eu atuo muito tempo na área gráfica, né? Aham. Desde os meus 16 anos, né? Faz bastante tempo. E eu sempre gostei da coisa de desenho. Eu sou formado em desenho, projeto mecânico, Olha. cálculo técnico, e depois voltei para a área gráfica. Quando entrou o sistema digital no Rio Grande do Sul, eu fui um dos precursores, porque quando meus 16 anos eu montava computador para revender e tal.
Então, eu sempre gostei muito dessa área, muito mesmo, né? Então, inclusive, nós tínhamos um amigo nosso que hoje já partiu, né? Que ele sempre falava, se tu não gosta de trabalhar, te apaixona por alguma coisa que tu gosta de fazer, aí vai deixar de ser trabalho. E eu, graças a Deus, eu nunca trabalhei na vida. Eu sempre fiz o que eu gostava, entendeu? Então, era muito legal, assim, tu desenvolver, tu pegar, tu ouvir uma história, né? E isso era a minha forma de brainstorming, era sentar e ouvir a história da pessoa, do negócio dela, do que ela gostava de fazer final de semana, filho, para criar um logotipo, para criar uma marca, entendeu? Uma marca que tinha a ver com a essência dela, não só fazer uma pesquisa de internet, jogar uma coisa com outro ali e deu, tá aqui o logotipo, né? Era fazer alguma coisa que representasse algo mesmo para ti, que tocasse, né? Tocasse mesmo, né? Então, e aí vem todas as outras embaixo, né? Cogumelos do sítio, fruta no pote, e assim vai. Aromas do sítio. Aromas do sítio. E aí eu faço e tem um revisor de qualidade aqui, né? Tem o hidromel, o filho passou a produzir. Ele veio, um dos filhos veio morar com a gente, né? Aqui ele trabalha home office. E como hobby, ele começou a produzir hidromel. Ai, conta um pouquinho, Claudinha. Conta um pouquinho do hidromel pra gente. Isso. Como? Pois é, o Vinícius veio para cá e ele participou muito. Meu filho faz artesanato em couro e gosta de entalhar madeira e fez muitas feiras medievais em Porto Alegre. E ficou muito inspirado, assim. Ele estava aqui, trabalha home office, né, numa coisa formal, assim. E para ocupar o tempo, estava mais assim, final de semana e coisa. Ele disse, mãe, eu acho que porque ele já fazia licores, porque eu fazia licores há muito tempo atrás, fazia trufas, eu já fiz tudo na vida. Assim, nessas invencionices, né? E aí ele disse, fazia licores, ele disse, eu acho que eu vou tentar fazer uns hidroméis. E deu muito certo. Ele fez, inclusive, hidromel de cumaru, ano passado, o cumaru que a minha amiga trouxe da Amazônia, e eu faço geleias com cumaru, que é a baunilha brasileira, né? Ele fez um hidromel com cumaru, que a gente colocou no box do Natal ano passado. Ficou maravilhoso. Agora ele comprou um barril de carvalho e está envelhecendo o hidromel para nossa cesta, né? Nosso box de Natal. Desse ano vai ser o hidromel envelhecido em barril de carvalho. E qual que é? Que além do produto que a gente também tem os produtos especiais, né? Que é os box que a gente faz, né? Dia das Mães, namorados, agora tem o box de Natal. E aí são produtos exclusivos do sítio, né? Vocês são muito empreendedores, gente. Eu queria estar aí para ver tudo isso, né? Vamos lá. Eu já me convidei. Você foi bem esperto. Quero conhecer tudo. Vocês estavam contando, descrevendo assim. Eu me projetei para lá, você acredita? Eu sei. Por isso que eu falei, vou me convidar. Porque eu já estava aí, eu já estou aí. Eu me projetei aí. É incrível isso, né? E é que às vezes, isso foi uma coisa que a gente conversou, inclusive, com o João e a Tati, né? Às vezes tu pensa assim, vou morar no sítio. O que eu... Cara, eu não sei plantar, não sei capinar, não sei criar galinha, não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Tu tem muitas coisas que tu pode fazer num sítio, que nem nós mesmos começamos a fazer aqui. Tudo bem que a gente tinha as geleias, né? Mas só o fato de tu organizar uma produção que tu pegue dos teus vizinhos e tu entregue na cidade, tu já consegue tirar uma renda no campo, entendeu? Então, o que realmente a gente hoje entendendo melhor todos os ciclos da natureza, eu sei que eu não posso querer plantar alface americana no inverno, vai congelar tudo. Tomate não dá no inverno, tomate dá no verão. Então, tu tem que entender isso aí. E às vezes não é fácil. Não é fácil porque tu tem que te preocupar. Bom, aquilo que eu vou produzir no verão, eu não vou plantar no verão. Eu tenho que plantar na primavera para poder colher no verão. E às vezes eu fazia isso, né? Eu chegava, tomate é de verão, legal. Chegava lá em janeiro, fevereiro, eu começava a plantar tomate. Aí quando eu começava a dar o fruto, então no outono queimava tudo com frio. Mano, não é de verão, é de verão, mas tem que plantar aí em setembro, né? Então, só que assim, ó, aí a gente vem para cá, a gente produz essas coisas, hortas e tal, para o nosso consumo, e aquilo que a gente, no caso que eu tenho a minha formação, que é gestão em vendas, a gente monta um produto, desenvolve o produto, busca outros e faz esse meio de campo e trabalha com aquilo que tu sabe fazer, entendeu?
para ter esse retorno, Isso né? ajudou muito, né? Porque ajuda muito. Porque uma coisa assim, né, gente? Viver no campo, a vida no campo, a tranquilidade é um show de bola. Mas alguém tem que pagar por isso. Uhum. Entendeu? Existe um custo para isso. É a energia elétrica, é o combustível, é a própria manutenção diária da casa, do sítio, alimentação. Por mais que a gente produza aqui nosso pão, o nosso refrigerante, o nosso sabão, as geleias e coisa e tal, tem coisas que tu tem que buscar no mercado convencional. E aí, esse mercado convencional exige aquela coisa que muitas vezes a gente fala assim, o capitalismo. Tu tem o capitalismo, a gente é capitalista, só que tu tenta seguir esse capitalismo por bem, entendeu? Por uma coisa mais necessária. Não por, tipo assim, eu vou pegar ovos da nossa vizinha aqui que me vende a R$ 8, eu vou querer vender em Porto Alegre R$ 36, entendeu? Eu não vou extorquir, tirando o menor que eu posso dela, entendeu? Não, eu vou levar pelo melhor preço, vou pagar o preço justo para a pessoa que está me fornecendo, entendeu? Ter o conhecimento e É ser empreendedor ajudou muita gente que está aí também, né, porque vocês levaram o conhecimento de vocês e a coragem também, porque tem muita gente com conhecimento que acaba ficando um pouco egoísta e pensa no próprio, né, então vocês levaram o conhecimento de vocês, vocês ajudaram pessoas e com isso o consumidor final também é ajudado. Eu acho que esse ciclo energético, né, você mexe com tudo, isso é muito satisfatório. Sim, com certeza. Com certeza. E a gente vê isso, né? Porque tem uma amiga nossa que tem uma padaria em Porto Alegre, a Mercopan, que é uma padaria bem, assim, renomada e tal. E aí eu fiz uns biscoitos para ela sem glúten, sem lactose lá para a padaria. Fiz, são maravilhosos, mas não deu muito certo, sabe? Não foi mas foi uma experiência. Eu disse para ela, mas nem tudo que a gente empreende vai ser ok, vai dar 100%, mas vale a experiência. Então, assim, porque eu fazia tudo manualmente, né? E como eu tenho esse problema reumático, eu fiquei com a mão muito ruim. Daí o meu médico disse, mas o que tu está inventando? Eu disse, mas eu adoro, eu gosto, porque eu fiz com pétalas de flores e com óleos essenciais. Ai, acho coisa mais linda. Ele disse, uma coisa mais linda que tu fez na mão, né? Porque eu fiquei com a mão daí uns meses, assim, ruim. Porque eu queria fazer tudo na mão. Então, não dá, mas a gente tem que experimentar para ver se dá ou não, né? Então, assim, faço biscoito para nós, não dá, não consigo fazer para vender, né? Como eu quero, porque eu não quero botar numa máquina, né? Assim, fazer. Então, eu queria fazer tudo manualmente. Mas é isso, a gente vai experimentando, né? Levando, mostrando para outro, né? Agora, mesmo ontem, a gente recebeu essa proposta dos nossos vizinhos aqui, são um casal que estão montando um empório na cidade aqui. Eles vão vender produtos naturais e vai ter um café. E ela quer vender as nossas geleias, quer fazer uma experiência com os pães do Lima, para fazer sanduíches diferentes, assim, né? Sanduíches, por exemplo, sanduíche com ciabatta, um sanduíche de focaccia, né? Umas coisas diferentes. Tentar implementar na cidade, porque é uma cidade próxima de Porto Alegre, 80 quilômetros mais ou menos, 88, acho, né? Quilômetros de Porto Alegre, é próxima, mas é uma cidade pequena que está engatinhando ainda na questão do turismo, né? Até o Lima faz parte do comitê de turismo da cidade, assim, voluntariamente, né? Então a gente está tentando trazer essa coisa do turismo, implementar, trazer as pessoas, né? Porque é pertinho de Porto Alegre e tem assim muitas belezas, tem propriedades lindas aqui, já com trilhas, com tudo já esquematizado, né? Então a gente tem essa vontade de que a cidade também se beneficie com o turismo, cresça, né? E todo mundo da cidade possa se beneficiar, né? Porque a gente até brinca, né? O turismo ninguém faz sozinho, né? Se vem turista, se beneficia da farmácia, né? Que vai vender algum remedinho lá para alguém, o cara do posto vai vender o combustível, a senhora da padaria, a floricultura, né? Todo mundo se beneficia. Então, a gente está tentando também, assim, e colocando isso, né? Assim, melhorando isso, porque a cidade é muito precária, né? O Sebrae tem feito um trabalho bem bacana aqui. A gente, inclusive, tem um projeto junto com o Sebrae aqui no sítio, que é o café aromático, né? Que a gente está estruturando, mas teve todo esse problema o ano passado, muita chuva aqui, e esse ano esse problemão que deu aí com as enchentes, né? Então, o nosso projeto está em stand-by, mas a gente está tudo organizado já
com o pessoal do Sebrae para o café aromático, que a gente quer receber as pessoas aqui para um café diferente, assim, né? Feito com os aromas do sítio mesmo, né? Um café passado na hora, com óleos essenciais, com pães feitos no dia, com as geleias, então, e contar toda essa história, né? Para a pessoa ter, não só tomar um café, mas ter uma experiência, né? Uhum. O Assim, sítio de vocês não foi Que ó, afetado com as chuvas? não. a nossa cidade e o nosso sítio, o que afetou as chuvas foram as estradas, né? O nosso acesso aqui ao sítio ficou muito danificado em função das chuvas. O Lima até teve que tapar os buracos ali, botar talos de butiazeiro para tentar minimizar ali as valetas que abriram, né? Mas a nossa cidade aqui acolheu, né? O prefeito abriu as portas da cidade, assim, e foram levados 6 ônibus para uma área bem alagada que foi Eldorado, né? E aqui a cidade abrigou os moradores de Eldorado, assim, muitos moradores. E de uma certa forma, sim, né, Gabi? Todo o estado foi afetado, direta ou indiretamente. Direto. Nós aqui no Sertão Santana, nós ficamos uma semana sem combustível, os mercados não tinham hortifruti, porque o Ceasa em Porto Alegre ficou alagado, as pontes que trazem aqui para a região sul estavam interditadas, então não tínhamos acesso. A prefeitura mesmo estava informando que as máquinas não iam trabalhar porque não estava tendo diesel para trafegar. Então, a gente também sofreu indiretamente as consequências da chuva, da enchente, né? E o que a gente pôde fazer, como a gente estava falando, é dar esse suporte para quem foi mais afetado diretamente. Foi o pessoal que perderam as casas nas águas, né? Foi muito. E aí, aqui na cidade, aqui, como tem muitas linhas, e é uma cidade de interior aqui muito religiosa, né? Então tu tem catolicismo, evangelismo, espíritas, e aí cada região dessas destinou um salão das suas paróquias para acolher o pessoal, né? Então daí doações, o pessoal fazendo mutirão para fazer comida e tal, acolhida. Então teve um movimento bem legal aqui. Foi muito bacana, a gente viu o movimento daqui, a gente acompanha algumas coisas, né, e a gente percebeu um movimento no país, né, vários estados colaborando para ajudar, até fora do país, né. Então Daqui, né, foi muito parece que bacana. as linhas aéreas da Azul levaram muita doação que foi recolhida aqui. Eles levaram de maneira, acho que até gratuita, né, eu não sei se isso é verdade, mas É a gente verdade. é verdade. É bom, assim, toda tragédia tem sempre que a gente olhar o lado positivo, né. Eu acho que o que ficou evidenciado nesse momento foi o ser humano, né, o ser humano olhar para outra pessoa, empatia, ajudar, isso me deixa feliz, porque às vezes a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e num momento como esse as pessoas se solidarizando, tá certo? Uhum. Solidarizando e poder ter uma experiência, né, gente, porque a gente fala muito de mundo corporativo aqui. E até tem um vídeo que eu comento sobre isso, que esse mundo o mundo corporativo ele é cruel. E aí quando a gente fala de ser humano, as pessoas dividem: "Ah não, o trabalho é uma coisa, mas o meu dia a dia é outra". E aí quando aconteceu essa tragédia, a gente percebeu que as pessoas já não tinham mais os cargos, a classe social, isso já nada mais importava, né. E que realmente não importa na essência, Isso né, foi o que fica incrível. primeiro é o ser humano mesmo. É, foi muito legal ter visto isso, e a repercussão disso realmente foi internacional, né. A gente teve contatos com pessoas que realmente perderam, né, as suas casas e eu senti essa experiência em 2008 na enchente de Itajaí, que a gente tinha o nosso negócio, mas foram uns 60, 70 centímetros de água e já foi uma recuperação difícil, isso que foi só o negócio. Eu fico imaginando. Imagina naquela proporção, Nossa né. senhora. Fica aqui a nossa solidariedade, né, às vítimas e aos familiares, e as perdas também, né. É uma coisa que tu não, tipo assim, se tu não viveu, tu não tem nem ideia de Uhum. como é que é. Chegar na E casa, tipo assim, que meus pais moravam em Canoas, né, no bairro Montias Velho,
a casa deles ali é alta, o pai tinha um caminhão muque, né? Uhum. A casa dele, a água ela bateu no teto da casa, 4,80 metros de água. Nossa E a senhora. Então, velocidade que a água dali para sobe, né? baixo, muito rápida. Então, a Claudinha viu, assim, na frente da casa a mãe tinha um jardim com roseira, com flores, ficou um deserto de barro, assim, sabe? Aquela lama desceu, todas as plantas soterradas no barro, as folhas tudo embarrado e tal, aquela natureza morta, literalmente, né? Então é muito surreal. Tu vê Uhum. assim, inclusive vídeos que os vizinhos mandavam assim para mim ali de barco e tal, foto de satélite, daqui a pouco passa, tu olha assim, pá, cara, a casa da minha mãe, cara, só o telhado de fora assim, sabe? E Meu Deus, imagine tu 5 andar metros de assim água. aqui na região, então Pode tu ir falar. pro lado de Porto Alegre e tu olhar assim aquilo que tu conhece aqui a região, daqui a um pouco tu olhar é um grande lago que tem ali onde eram casas, onde eram campos e tal, né? Então é muito impactante assim essas imagens, né? E assim, gente, tem esse lado assim muito triste, tem esse lado da solidariedade, que eu acho que isso é o que mais fica, né? Uhum. Porque e a visibilidade que muitas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, assim, que trabalham com proteção de animais, tem uma amiga nossa, uma conhecida nossa, que é a Daisy Falsi, ficou muito famosa pelos resgates, porque ela tinha um botinho e ela começou a resgatar enlouquecidamente os animais. E isso ganhou assim uma projeção nacional. Muitos influencers digitais se comoveram Que legal. com a ação dela. Assim, hoje ela é uma pessoa muito conhecida e ela, como protetora de animais, assim, ela está ajudando outros protetores menores, entende? De tanta coisa, de tanta doação que veio, de tudo que foi lugar. Ela fez não sei quantos resgates, assim, sabe? Não só de cães e gatos, mas ela resgatou porcos, até um burrico ela resgatou dentro daquele Nossa. bote. Então, uma pessoa que virou, assim, ela ia até de noite e aí foi juntando equipes. Então, assim, não só as pessoas, né, mas também as pessoas que estavam resgatando os animais. E muito surreal aqui lá em Porto Alegre, na Zona Sul ali, não bem na Zona Sul. O que é aquilo ali no perto do IP? Acho que é a Zona Sul. No início da Zona Sul Na ali. Zona Sul Tinha ali. garças, um dia um monte de garças no meio da Borges de Medeiros. Uau. Assim, comendo Pescando. peixe, pegando peixe na Borges. Então, umas coisas que nunca, nos sonhos mais malucos, a gente podia imaginar, né? Então, foram muitas mudanças em muito pouco tempo. Né? E como a Gabi falou, isso foi uma coisa que atingiu todos. Eu tenho uma amiga que mora no Rio e ela me disse, Cláudia, um amigo meu que mora em Nova Petrópolis, uma casa boa, uma casa linda, com jardins, com lavandas. Daí eu disse para ela, pois é, Regina, mas é que essa enchente veio para atingir todos, não foi só o pessoal dos arquipélagos, não foram só as pessoas pobres, foram cidades inteiras, prédios públicos, né? Prefeituras, escolas. Então, assim, pegou todo mundo, Os né? hospitais, imagina. Tudo. Sim. Então, isso eu acho que é essa coisa que impactou tanto, né? Porque foram muitas cidades arrasadas, assim, tem uma amiga que mora em Encantado, ela faz um trabalho muito bacana lá naquela região de Mussum, Lajeado ali, que ficou muito, né? O vale ali do Taquari ficou muito, muito danificado. Mas é isso, né? As pessoas vão se reconstruindo em cima daquilo que sobrou, né? E a gente também teve, assim, além da ajuda das próprias pessoas, né? Muitas ONGs mobilizadas, né, em ajudar, como vocês disseram, até as forças, assim, tipo, os bombeiros vieram da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Se voluntariaram para vir ajudar, né? Pessoas de RH, para poder fazer a lista das pessoas que estavam nos abrigos. Então, a gente recebeu, o Rio Grande do Sul recebeu ajuda do Brasil inteiro. Esse movimento foi muito, muito lindo. A gente fica muito grato, assim, né, da gente ser realmente um país que se une, né, na desgraceira, assim, e também teve a ajuda do governo federal, que se disponibilizou, que veio, que ajudou. Então, assim, graças a Deus e graças a essa solidariedade, aos poucos a gente está se soerguendo, né? Então, e até isso, hoje as pessoas estão começando no movimento, até tem gente que diz que essa enchente foi a segunda pandemia, né? Para nós aqui, porque foi tão impactante quanto, né?
E, assim, uma coisa que não... Claudinha, quanto tempo, assim, vocês que estão vendo isso de perto, quanto tempo vocês acham que as pessoas conseguem voltar ao normal, as cidades, o comércio? Quantos meses isso leva? Olha, é Dá para bem difícil mensurar? de dizer. Difícil, né? Dependendo, por exemplo, assim, tem muitas cidades que a gente já viu na televisão, nos meios, assim, que trabalham com turismo, que aos pouquinhos estão conseguindo melhorar, mas tem cidades que foram totalmente arrasadas, né? Então, assim, é muito difícil, porque nem sempre o recurso também chega de maneira igual para todas as cidades, né? Uhum. Então, assim, dependendo se tem mais essa coisa do turismo, vai chegar mais rápido, né, do que para outras. Então, eu acho que, assim, pelo menos uns 6 meses mais para dar uma equilibrada, sabe? Isso individualmente, né? Porque a gente já leu casos, estudos que Estado nos próximos 5 anos. O Estado, O né? Nossa. Estado, o Estado. Porque teve lugares assim, né? Tipo o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul foi 100% dizimada do mapa. Eldorado foi 80% dizimada, entendeu? Então, assim, Cruzeiro do Sul, o próprio prefeito, vai ser reconstruída, só que vai ter que ser reconstruída Em em outro outro lugar, lugar. né? Sim. Então, isso aí não adianta assim tu querer achar que hoje um município inteiro que foi dizimado, que vai ser realocado em outro local com tratamento de esgoto, elétrica, vai ser em 3, 4 meses, né? A gente vê, tipo assim, ó, Canoas, lá, eles passaram 25, 30 dias debaixo d'água, já faz mais ou menos um mês, né, amor, que a gente foi lá limpar. Na frente da casa dos meus pais ainda tem uma pilha de 3 metros de altura de lixo, que a gente tirou Lixo. de dentro da casa dele, tá lá, que ainda a prefeitura não conseguiu limpar. Não é nem culpa da prefeitura, porque toda a Matias Velho está nesse estado. Mais Fátima, mais Niterói, entendeu? Então é muita coisa para uma prefeitura dar conta disso do dia para a noite. E não vai ser assim, Não né? tem a E após estrutura. isso aí, teve a situação que começaram a limpar, choveu de novo, entendeu? A gente Uhum. está entrando no período de inverno, chuvas, né? Então, é uma peleia, como diz aqui no Sul, ingrata, né? Porque, como a Claudinha falou, tem locais que 3, 4 meses vão estar normais. Tem outros que vai demorar mais tempo, né? Que nem a gente comenta. Pro mérito, lógico, pro pessoal ali do Jacuí, das mansões, que ficou todo o jardim deles e a metade da casa debaixo d'água, esse vai ligar para o seu arquiteto, o cara vai lá com a equipe, decorador, tudo, o cara vai voltar para casa tudo em dia. O casal aquele lá da Matias Velho, da Parada 35, que mora o pai, a esposa, mais a filha, o genro e o neto, que perderam tudo, que sobrevive do salário do pai, esses aí vão demorar muito mais tempo. E Uhum. se não ter ajuda do Estado e de pessoas que eles possam ajudar, vai ser mais demorado ainda, né? Vai acontecer um êxodo muito grande, né? Sim. Vai. Muitas pessoas já se mudaram. Até o pessoal brinca, né? Assim, Sertão Santana vai ficar lotada, né? Porque não teve, Uhum. não teve enchente aqui, né? E realmente muitas pessoas já abandonaram as suas casas, assim, os seus lugares, por medo, Eu acho que eu né? teria essa A minha atitude. amiga que mora em... Eu sairia. tem uma amiga minha que mora em Encantado, desculpe, eu te interrompi, Gabi. Ela, Encantado foi afetada, mas tem uma parte da cidade que não. E a cidade do lado, que é Roca Salles, foi destruída praticamente. Então, as pessoas de Roca Salles estão vindo para Encantado, para a parte que não foi inundada, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Nunca, eu acho que assim, a gente nunca imaginou que podia acontecer, nem nós, nem os especialistas, entende? Que pudesse acontecer assim, dessa magnitude. E os mercados, né, imobiliário, financeiro, ações, eles são voláteis e ingratos, né? Uhum. Há um ano atrás, isso a gente viu numa reportagem no Globo Rural, há um ano atrás, lá no Delta do Jacuí, uma fazenda que pegava a margem do rio, o pôr do sol no Rio Jacuí, o valor do hectare, R$1.200.000 do hectare. Nossa. Hoje, ninguém quer pagar nada. Claro, Hoje imagina. ninguém quer Meu. Por quê? Porque o Ingrato. bordão Rio Jacuí, dessa fazenda que estava para vender, alagou 90% da fazenda. E aí?
Por mais que é uma de coisa um extremamente pontual, né, não é, season, Não é sazonal. Mas esqueci a palavra. agora não se sabe se vai É, acontecer de novo, né? Hum. mas, Gabi, pode ser, mas também pode ser que não. Porque se tu pegar Roca Salles, que é no Delta do Jacuí, eles tiveram a enchente em setembro, tiveram a enchente em novembro e tiveram a enchente em março. Eles não chegaram a se recuperar da primeira enchente. Nossa. Eles já tomaram mais duas. Entendeu? É igual a Então, onda, né? qual é a sazonalidade disso? Aí eu te pergunto, é sazonal ou é a mão do ser humano que está fazendo isso? Entendeu? Uhum. Aquilo que a gente vê na permacultura. Se tu não te Uhum. preocupa com a tua mata ciliar, se tu não te preocupa com as tuas matas de encosta e tu vai só querer limpar e querer mais terra, daqui um pouco vem a chuva e leva tudo. Desbarranca, aonde eu tinha vegetações para conter a descida da água e a erosão, se eu tirei tudo aquilo, Não. como foi o caso comprovado lá Uhum. em um município lá, acho que o Sul, Montenegro, Mussum. né, foi um dos municípios que mais desmatou nos últimos 5 anos. Ou seja, E foram os sofrer as mais afetados pela consequências, né. É. Nossa, eu lembro muito entendeu? do João Roquette falando isso aí, Hum. alertando sempre esse cuidado que tem que ter. Lembra quando ele falava dos rios? A diferença Muito, de fazer nascer água, lembra? muito, muito. Adorava ouvir aquilo. Tem até Nossa. uma das cidades, em Cruzeiro do Sul, dos municípios lá, que é Fátima, Uhum. que ele era bem na ponta de um rio. Só que o rio ele fazia esse desenho aqui assim, ó. Uhum. E o município era aqui. Aí o que aconteceu? O rio subiu e o rio estava fazendo a volta aqui. Quando o rio subiu, o rio passou reto no Uhum. município. Levou tudo. E levou todo ele embora. E aí te pergunto, a sazonalidade, o furacão Katrina, o vento minuano, isso tu tem os períodos. Agora, o Ninho, Laninha, 3 enchentes em menos de 8 meses. Eu acho já É um alerta, né, não é mais sazonal. é um alerta para as pessoas pensarem que, A tem que mudar. responsabilidade no crescimento, né? Não, tem que mudar as atitudes, né. As atitudes têm que mudar. Sim. Eu acho que esse E eu acho movimento que pode falar, Gabi. não, eu acho até que vocês iam entrar no assunto, esse movimento que vocês estão já viveram nesses últimos anos, muitas pessoas vão repensar isso, porque é uma Sim. além de segurança, é um estilo de vida mais saudável. A gente nem falou sobre a parte do estresse, né, porque o estresse tem no campo também, né, Lima, como você falou, tem negócios, tem business, tem o controle, tem o cuidado, tem a manutenção, né, do sítio, mas assim, ainda é uma qualidade de vida, né. Sim. Então eu acho que isso Com leva as certeza. pessoas, eh, acho que é o principal, né, eu acho que ainda é o principal alerta das pessoas, buscar por uma qualidade de vida. Depois eles vão entender como isso tudo funciona, mas primeiro busca pela Sim. qualidade. E sabe uma coisa muito interessante, assim, a gente vai para Porto Alegre, né? A gente tem um apartamento lá. Então, a cada 15 dias a gente vai, porque a gente faz um trabalho voluntário lá em Porto Alegre, né? Num grupo, e tem reuniões a cada 15, a gente frequenta a cada 15 dias. E a gente vai para o apartamento lá e eu digo para o Lima assim, meu Deus, como é que a gente morou aqui tanto tempo? Por causa do barulho, né? Aham. Então, é a poluição sonora, é a poluição luminosa, é muita luz, a gente deita no apartamento, apaga tudo, fecha tudo, e mesmo assim ainda tem Uhum. muita luminosidade, né? A água, mesmo é tratada a água em Porto Alegre, obviamente, mas a água assim tem cheiro de cloro, é uma coisa horrorosa. A gente toma banho e fica com o cabelo com cheiro ruim. O Lima vai daqui para Porto Alegre, no caminho já começa a fungar da rinite. Já tem que Uhum. tomar loratadina e Descongex e não sei mais o que, por Ataca causa da poluição do ar, né? Coisas que a gente, quando está submerso naquilo ali, a gente não percebe, Não não se percebe. dá conta. Mas vocês já Aqui em estão casa, desintoxicados também. É por isso que percebe sim, com mais facilidade, né. com certeza, mas eu acho assim, né, Gabi, que qualquer pessoa que tenha um contato direto com a natureza, mesmo que seja só um banho de floresta no fim de semana, sabe? Uhum. Ela percebe isso, ela consegue, se ela tiver sintonizada mesmo, assim, com contato com a natureza, não precisa nem ser num sítio, sabe? Pode ser até num parque.
mas ela sente a diferença do que é tu estar, sabe, grudado numa tela, né, assim, só maratonando série, ou tu ir para um parque, botar o pé na grama, respirar o ar puro, mesmo que seja na cidade, entendeu? Uhum. Então, se tu tem a possibilidade de ir para o campo, fazer um passeio, onde quer que seja, já dá uma diferença, sabe? Enorme, assim, o retorno. Tu sente a mudança, né? A gente aqui no sítio, aqui mesmo, na nossa casa, a gente está aqui. Nós vamos ali no mato, assim, pertinho da casa. A gente entra no mato, que é uma mata preservada que a gente tem aqui. A gente entra, nossa, que frio, né? Muito mais ali, cheio de árvores, né? Então a gente entra ali, tem os bugios, tem tucano, tudo aqui pertinho, né? Onde nós estávamos tomando café de manhã, eu comecei a gritar na mesa, guris, olhem lá, uma baita de uma lebre correndo no campo, assim, sabe? A gente tem Esse... lebre aqui também. Ah, vocês têm aí? Que amor! Logo que a gente Então, mudou pra cá, tinha até... Eu esqueço o nome, Fox. Coiote? Raposa. 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 Uhum. Raposa. E é do Aqui a mato gente mesmo. tem Aqui a viadinho, gente tem o parente da raposa, que é o graxaim, né? tem graxaim. Ah, o graxaim. Então, assim, Aqui tem os viados também. às vezes, sim, a gente está perto da cidade, né? Da nossa cidade aqui, mas é uma cidade do interior, e a gente tem tudo e todo essa maravilha da natureza. Mas lá em Porto Alegre, na nossa janela, a gente tinha beija-flor, saíra, bem-te, né? Tudo na janela, porque eu colocava banana, colocava laranja, a gente colocava água para os passarinhos, né? Então a gente também pode trazer essa natureza para perto da gente, aonde quer que a gente esteja, né? Já estava dentro de vocês isso, né? Se a gente estiver sintonizado, né? Eles sentem, a natureza pulsa na mesma pulsação da gente. Né? A gente tem essa capacidade de atrair essas coisas, assim como atrair as pessoas boas, né? Assim como aconteceu, nós estávamos falando do Estado, né? Do Estado atrair a atenção de pessoas com a mesma sintonia, assim, de amor, de solidariedade, boa vontade, né? De abrir mão das suas coisas, às vezes tirando, né? Como nós fizemos aqui, vamos resgatar o que a gente tem. Eu disse para ele, vamos levar um colchão que a gente tá lá, vamos pegar umas roupa de cama aqui. Aí ele disse, o que tu tá fazendo? Eu disse, eu não vou dar travesseiro sem fronha, né? Não dá para travesseiro. Espera que eu tô botando junto com o travesseiro as fronhas para as pessoas aqui que estavam abrigadas aqui, né? Então, assim, mesmo que a gente as pessoas não tenham muito, mas dividiram aquilo que tem, né? E eu acho que isso, assim, é tudo, né? Como tu dissesse, aí o vizinho tem uma horta, tá sobrando, ele dá para vocês, porque sabe que se não compartilhar, vai acabar estragando, né? Aqui os nossos vizinhos, a gente ganha moranga, né? Porque isso, eu acho que quanto mais a gente vibra na abundância, mais a gente tem. Isso, eu ia dizer, isso é o sinônimo da abundância mesmo, né? Porque a árvore, a fruto ali. Sabe que, vou só voltar um pouquinho no assunto, deixar isso aqui, esse comentário que me chamou muito a atenção. Eu participo de vários grupos de WhatsApp aqui dos Estados Unidos, né? E na época que o pessoal estava coletando, né? Tinha pontos de coleta de doação para enviar para o Brasil. Eu percebi uma discussão, porque também eu acho que isso as pessoas perdem muito tempo com essas picuinhas, esses mimimi. Mas aí eu fui ler porque me chamou a atenção. Tinha uma moça fazendo uma doação de roupa social. Sapatos de grife daqui, roupas e tal, nova. E aí eu li assim embaixo um monte de gente fazendo comentários assim, mas que absurdo, o pessoal não tem lá, não tem, né, não tem roupa, vai mandar salto alto, vai andar onde de salto alto? E eu achei tão conivente o que ela escreveu, ela falou assim: "Gente, as pessoas perderam tudo". Não é, as pessoas não estão, né, o mais necessitado. Eles perderam tudo. Teve gente que perdeu tudo. Então, assim, ó, eu tô pensando numa forma, porque assim, um tênis, um chinelo, uma meia, vai um monte de gente doar. Eu tô pensando em fazer minha parte para quem vai precisar voltar ao trabalho. E aí eu parei para pensar, eu falei: "Gente, é exatamente isso", assim, ó. Enquanto, claro, eu acho que a gente tem que todo mundo pensar no bem comum, mas tem coisas pontuais que a gente deve fazer o que o coração manda. Eu traduzi dessa maneira, sabe. Ela pensou, talvez uma pessoa como se fosse ela. Ela falou assim: "E se eu tivesse nessa situação voltando para o trabalho, que roupa que eu usaria? Se eu tivesse essa oportunidade?". E aí eu fiquei pensando, falei: "Nossa, a gente não pode pensar igual todo mundo. A gente tem que seguir o nosso coração, né, seguir, se eu tenho vontade, eu vou fazer por outra pessoa
o que eu gostaria que fizesse por mim, ou que eu Sim. realmente gostaria de estar vivendo, né. Sim, sim, a empatia, né. Então só um ponto, assim, pra, ela foi chamada de fútil, sabe. Ela: "Ah, que futilidade, mandar salto alto, eles estão no meio da lama". Meu Deus, eu fiquei pensando, eu falei: "Gente, mas espera aí, Vai voltar a vai trabalhar, né. voltar, uma hora vai voltar, né". Sim. Esperamos que em breve, né? E aquela coisa assim, né? Se tu tá querendo doar um salto alto, ou tu tá querendo doar a tua bota de couro de cowboy, o que que eu tenho a ver com isso? Ai, Exato, Lima, você falou tudo, assim, ó, eu exato. participo desses grupos, porque é importante a gente saber o que está acontecendo, sempre tem alguma coisa boa, mas boa parte das vezes a gente percebe que o ser humano ele está perdendo a essência, sabe. É, Eu acho que é muito mais fácil olhar para fora do que olhar um espelho, né, olhar para dentro, ver, a gente fala bastante sobre isso, né, Uhum. do autoconhecimento. Mas aí eu percebo, assim, ó, o quanto as pessoas realmente precisam de um tempo para olhar para si. E eu acho que essa experiência que vocês vivem no campo é uma oportunidade disso, assim, de olhar a natureza e o reflexo, porque nós fazemos parte da natureza. E quando você está numa tela só na sim, TV, maratonando série ou, sei lá, o perfil do brasileiro que a gente já não se adapta mais, é sexta-feira o churrasco, é a cachaça que vai até o domingo, né, então isso já não faz mais parte da nossas escolhas, né. Mas, sim. ok, as pessoas podem viver isso, mas não esqueçam de olhar para si. Né, olha a natureza, a gente vive ciclos, a gente tem vivido, desde que a gente foi lá para o terreno, uma coisa que fazia muitos anos que a gente não vivia era isso, assim, ó, conseguir enxergar o ciclo da natureza, as estações. Aqui é muito visível, porque a gente está muito perto da natureza, né, eu até postei uma foto no meu Instagram esses dias, que eu consegui, como faz um ano que a gente mora nessa casa, eu consegui fotografar todas as estações da porta. Então a nossa grama dá para ver ela verdinha do verão, chuva, com granizo, depois tudo queimado do inverno, um dia com neblina. E aí eu falo para o André, eu falo: "Nossa, eu gosto de olhar essas coisas, porque isso mostra, assim, ó, se a natureza é assim, a gente também é assim", né. Tem dias que a gente tá mais cansado e quer mais, a mulher tem muito disso também, né. A mulher passa por isso todos os meses, mas o ser humano é assim. Às vezes cai mais o cabelo, né. É, o Olha ser lá, humano é assim, cai 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 cabelo, cai amor? cai cabelo, Cai cai cabelo. cabelo. Não, você não vale. Gente, conta pra gente, assim, pra nossa audiência também, o que que é o que que gera estresse no campo? O que que é o estresse no campo? Se existe, se não existe, o que que é? Na minha opinião, né, o que me gera estresse é ignorância. Ignorância, tipo assim, de tu não dominar Uhum, alguma coisa, entendeu? Que nem eu falei antes, de tu ter que entender de um ciclo, de um plantio, né? Tu tem que entender que as coisas não funcionam no meu tempo, funcionam sim no tempo da natureza, entendeu? Não adianta eu querer, agora mesmo a gente está num projeto aqui que é produção de cogumelo shiitake em tora, aham. né? Então, desde o momento da inoculação, da maturação e da frutificação, são em torno de 10 a 12 meses. E não adianta eu querer tocar ali água, tocar ali calor para querer fazer em 3 meses, que não vai ser em 3 meses, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar muito essa minha paciência. Existem outras técnicas mais rápido? Existe. Só que, tipo assim, nessa que a gente está fazendo, é esse momento, entendeu? Então, tu tem que ter o cuidado, tem que verificar as toras todos os dias, aí tu tem um fungo que nasce, tu tem que trabalhar com ele e tal. Então, é essa coisa, assim, sabe, que gera vamos dizer assim, essa frustração, essa Uhum. coisa a Claudinha tá colocando uma lenha no fogo ali. Uhum. Essa ignorância, assim, sabe? Tu aprender Sim. aquilo que até eu comentei, sabe? De tu tem que estar sempre aprendendo. Tu nunca vai chegar no nosso caso, no meu caso, chegar na nossa sala, não, já estou dominando tudo. Não, não vou estar dominando tudo, sabe? Então a gente vai estar sempre buscando alguma coisa, aprendendo, tendo que se adaptar. Agora não fizemos a bolachinha, não deu certo, vamos tira isso, vamos fazer outra coisa, entendeu?
O mercado aqui em Sertão Santana, ele é muito da novidade. Aquilo que é novidade ontem, amanhã já não está mais no gosto do povo, entendeu? Então, ou tu trabalha esse mercado, que às vezes acaba sendo que meio que quebra de paradigmas, né? Tu chegar numa cidade que é uma população colonial e tu querer vender pão de fermentação natural, né? Aí tu explicar, tu convencer e tal, né? É um trabalho de convencimento árduo, porque às vezes tu tá conversando com a pessoa ali, né? Que tem todo o teu processo do pão, que leva 24 horas para ser feito, tá, mas se tu não vai nem fermento no teu pão, por que esse preço todo? Né? Que absurdo. Claudinha, você comentou sobre o hidromel. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é o hidromel? Dá a palavra para o Lima aqui, que ele vai explicar. Então, resumidamente, hidromel é um vinho, né? Só que ele é um dos vinhos mais antigos do mundo. Ele é uma bebida nórdica, né? Onde ele era basicamente feito com água das geleiras, mel e fermento. Onde tu criava esse mosto e com temperatura e tempo controlado, ele gerava a fermentação e criava, assim, naquela época, uma das bebidas mais antigas que a gente tem em história, né? Junto com o vinho, junto com o saquê e tal, né? Ele é uma bebida quente, muito quente, né? Principalmente porque era desses países mais escandinavos, nórdicos, os vikings consumiam muito essa bebida, né? Era uma bebida, inclusive, muito utilizada em rituais, né? Que ele era muitas vezes chamado do vinho dos deuses, né? Dos deuses nórdicos, né? Ou tem uma lenda que dizia que Odin que consumia esse hidromel, né? A bebida dos deuses, né? E hoje a gente produz esse hidromel aqui no sítio, né? O Vinícius, né? Que começou a estudar e pesquisar sobre isso aí e começou a produzir aqui no sítio, né? Então a gente tem a marca própria, que é o sobrenome da família, Schossler, né? Hidromel Schossler. E hoje nós produzimos 2 hidroméis aqui no sítio, o Silvestre e o de Cumaru. E a gente está com o terceiro em andamento aí, que é o envelhecido em barril de carvalho, né? Todos eles produzidos com mel da região, né? Então isso é uma coisa legal também, porque ele é um mel na sua predominância com flores silvestres, né? A água que a gente utiliza é água natural, ela não passa por nenhum tratamento, é uma água de poço artesiano aqui da propriedade mesmo, e pelo fato da nossa propriedade ser uma das mais altas, ela não tem aquele risco de plantações perto ter agrotóxico e coisa e tal, que percorreu o solo e for parar na nossa água, né? Então, e a nossa água também já foi, a gente mandou ela ser analisada, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que é uma água de qualidade, não tem metais pesados, é uma água pura mesmo, né? A nossa água vem da pedra. Então, é uma água maravilhosa. O mel seria isso, ele é um vinho de mel. Muitas vezes, algumas pessoas confundem, tipo assim, então vou comprar. Ah, mas não era docinho, mas eu não falei que era doce. É que era um vinho feito de mel. Eu ia fazer essa pergunta, porque eu nunca tomei. Eu ia perguntar, é doce? Eu também nunca tomei. Não, é que tem o hidromel, e o hidromel que o Vinícius produz é um vinho demi-sec, assim. Mas tem uma outra bebida que é chamada melomel. Que é uma variação. É uma variação do hidromel, e daí é acrescentado mais frutas, e daí ele fica mais doce, como um vinho do Porto, assim, como se fosse um vinho de mesa, sobremesa, né? Mas tem essa variação, sim, que é acrescido mais frutas. Não Lima, é o hidromel tradicional. Maravilha. Ô, Lima, e o pessoal que quiser entrar em contato com o Vinícius, deixa o arroba dele, não sei, o Instagram, ou o site. É Hidromel Schossler. Ai, depois você manda pra gente, manda o link, que daí a gente coloca aqui na edição, porque soletrar o sobrenome de vocês não vai ser vai ser mais fácil. Mas eu mando o link, sim. Tá tudo ainda muito jovem, né, gente? Então, o perfil lá no Instagram já tem algumas postagens que a gente está fazendo, já tem alguns retornos de cliente também, né? Mas ainda é tudo como aquilo que a gente falava antes, né? As coisas não andam na velocidade que a gente queria, né? Então, assim como a gente tem essas coisas que a gente inventa, desde as geleias, dos pães, do hidromel, também tu tem um mato que cresce, a árvore tem que podar, a horta que tem que cuidar, a formiga que come alface, né? Então tem todo esse processo ainda que faz parte do sítio, né?
Sabe que a gente está percebendo que o ecossistema que a gente está criando, as pessoas que estão se conectando, elas têm um perfil diferente. A gente fala muito de negócios aqui dentro, a gente fala do mundo corporativo, mas todas as pessoas elas vêm com essa pegada de ver que o ser humano é o de maior valor. Então, a audiência está se formando dessa maneira, e isso é muito gratificante para gente. Então, Lima, assim, ó, hoje a gente está entrando no quinto mês de projeto de podcast, e a gente está percebendo que as pessoas que estão começando a assistir e consumir esse tipo de conteúdo, elas vibram nessa frequência, sabe. Então, É. assim, todo Sim. mundo sabe que todo mundo começa um dia, né, tem suas Sim. dificuldades, então, dessa maneira, a gente divulga. O André comentou aqui antes no bastidor para vocês que, assim, é importante a gente é uma forma da gente agradecer vocês, né, de doarem o tempo de vocês, a informação de vocês também divulgarem o trabalho que está iniciando. Então as pessoas que assistem, que chegam até essa altura, mais de 1 hora, né, de vídeo, de gravação, e que é uma forma de apoiar vocês, é seguir o canal de vocês, ou se inscrever na página do Instagram. Quem está perto e pode consumir o produto, entrar em contato, consumir o produto, essa é a forma de ajudar, né. Então, isso a gente está percebendo que é um ecossistema do bem mesmo que está crescendo, e isso é muito É, gratificante pra gente, né. é mais que justo, Hum. né? É mais que justo. E é muito legal essa velocidade que a rede atua, né? Tanto para o bem quanto para o mal também. Nós produzimos aqui no sítio esse ano suco de butiá, que o butiá é uma fruta típica aqui do sul do estado, né? E nós temos um cliente que ele periodicamente ele compra geleias da gente aqui, que ele é de Curitiba. Então ele Ai, que encomenda, a gente velocidade. ou vem entregar, ou ele vem buscar aqui e tal. E aí nós postamos no Instagram ali, suco de butiá, butiá orgânico, naturalmente orgânico, blá, 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 e nós fomos convidados a participar de uma festa tradicional aqui da cidade, né? E aí a gente tava na festa lá, ele mandou um WhatsApp ali na hora, Lima, tem suco de butiá ainda? Disse, não, tem, estão aqui na feira e tal, mas tem, mas me separa 6 para mim, 6 que eu vou querer 6 já, uma caixa. Aí já tirei da feira, deixei os 6 para ele, né? Então essa coisa é muito rápida, né? Então, como vocês falaram, hoje, quando tu tem, eu multiplico, tipo, o nosso perfil linkado naquilo que vocês vão postar e vocês vão divulgar, ele tem nossos seguidores, daqui a pouco vou multiplicar com os de vocês também. E aí, cada um que curtir, isso às vezes toma uma proporção que a gente não tem nem noção aonde vai parar o hidromel Schostler ou fruta no pote, enfim, né? É. E vamos pensar em rótulos de exportação. Quem sabe a gente representa a marca aqui. Ai, que lindo. Ia ser um prazer. Em Portugal queria que eu fosse para. Ele disse, vó, bem que tu podia vir para cá dar uns cursos aqui, né? Porque a gente faz uma oficina de alquimia aromática, eu e uma amiga minha, que a gente ensina a fazer várias preparações simples, com assim, produtos fáceis de adquirir, né? Nada muito ululante, fácil para a pessoa chegar em casa e já fazer, para fazer de presente e tal. Então, tu podia vir para Portugal fazer essa oficina aqui, né? Uhum. Eu disse, tá, vou pensar no teu caso. Pensa com Porque é muito carinho. legal que a maioria das pessoas não tem isso, né? Tipo assim, tu faz o teu pão de fermentação natural, tu faz a tua geleia, tu faz o teu refrigerante, aí tu vai lá, tu colhe uma fruta, tu desidrata ela para ter mais tempo, tu faz o teu charque, tá, na época tu sai nos matos colher cogumelo para fazer um risoto. Inclusive os netos estiveram aqui o ano passado, né? A gente saiu no mato aí, de manhã cedo, meio-dia, a gente estava comendo um risoto que eles escolheram cogumelo, entendeu? Isso não tem Então isso é preço. muito legal. Isso não tem preço. Nossa, O dinheiro não tem. pode comprar o material, a matéria-prima, o dinheiro pode comprar todas as ferramentas que vão precisar, mas não tem preço a gente poder ter esses A momentos. experiência, né? Nossa, Essa isso é experiência é incrível. Criar essas memórias afetivas, né? Porque o nosso neto que mora em Portugal, eles todos os sábados é o dia que a gente faz assim umas videochamadas, né? Hoje ele me mandou uma foto de um bolo que ele fez de alfarroba, com a alfarroba que eu comprei lá. Não quis trazer, porque com medo de não passar, né? Deixei lá para ele. Então, assim, eles vieram, ele, que é o mais novo, que tem 22, e os outros 2 de 25, e ajudaram a fazer as caixas das hortas.
Cada um deles tem 3 caixas, onde a gente planta, né? A gente tem as nossas hortas nas caixas. Cada um dos netos fez uma caixa. Ai, que Ajudaram a gente. tudo lá. Então, assim, um dos gêmeos é médico, né? Formado em medicina. O outro faz medicina em Santa Maria. E esse que mora em Portugal fez engenharia, se formou agora em engenharia da informática. Então, a gente brinca, né? Nós botamos os 2 médicos e o engenheiro a fazer caixinha para nós fazer a horta, né? Então, assim, mas eles lembram disso com muito carinho. Eles perguntam, vó, a caixa está funcionando ainda está dando. E cada coisa que brota, a gente mostra, tira foto e manda para eles. Olha como a tua caixa ainda está funcionando, né? Então, é isso, assim, né? Isso é Essas vida. memórias afetivas ficam para sempre, né? Isso é vida, isso é o valor da família, né? Eu acho que esse movimento também que a gente participa é isso, é trazer de novo as pessoas aos olhos da família, né? A família está participando de todos os momentos e a família é muito mais forte, né, juntas. Ai, gente, se deixar a gente vai ficar falando até amanhã, sabe, Lima e Claudinha? Eu gostaria de saber, assim, ó, o que que é importante vocês comentarem que a gente possa ter esquecido, ou se vocês quiserem já nesse momento mandar uma mensagem de incentivo para quem está ouvindo vocês, ouviu a história de vocês, que pensa nessa transição para o campo e com olhos e com experiência empreendedora. Fiquem à vontade. Pela nossa experiência, tá? Dá trabalho, mas é muito gratificante, né? Não vai ser algo, ninguém assim, ó, não vai pensando que tu ir para o campo, um jargão que a gente tem aqui, vai ser o sítio da tia Teteia, porque não é. Vai pedir trabalho, vai pedir dedicação, vai pedir empenho, né? Às vezes vai ser frustrante, mas, cara, pode ter certeza que no final do dia é gratificante, sabe? É gratificante tu, depois de passar o dia todo roçando, tu vê o pôr do sol ali, tu sentar e tu vê a grama paradinha, os butiazeiros, a tua parreira ali, sabe? Rodada, tu vê ali as toras, 500 toras que a gente está fazendo hoje, começar a dar sinais da frutificação do cogumelo, tu vê assim, o fogão a lenha, da lenha que tu cortou, te aquecer, fazer, tu tá sentado na frente do fogão a lenha, com o gato no colo, tomando um chazinho, sabe? Claro que isso tem que gostar, né? Porque a gente tem amigos que vieram uma vez aqui no sítio e não vieram mais. A gente respeita todo mundo, mas voltando, vai que dá certo e é gratificante no final, né? Tem que lutar bastante, tem que trabalhar bastante, mas nada vem de graça, né? Nada E eu acho assim, né, gente, que em qualquer lugar onde tudo que a gente for fazer, né, existe esse empenho, a gente tem que empenhar para poder colher, né? Nada nasce sozinho, né? Assim, o inso que nasce, né? O inso nasce sozinho. Mas assim, se a gente quer produzir qualquer coisa, não importa, né, se é no campo, se é na cidade. Quando eu trabalhava, a gente tinha que acordar cedo, ir para o hospital, trabalhar. Então, assim, tudo tem essa dinâmica, né, de investimento para depois colher. Mas viver em comunhão com a natureza, né, sendo essa natureza, não fazendo parte, sendo ela, né, como a gente já comentou ali, observando os ciclos, vivendo essa vida mais orgânica, mais próxima da gente mesmo, né, observando os nossos ritmos, respirando, aproveitando, assim, fazendo pequenas pausas durante o dia, coisas que na cidade a gente quase não consegue fazer, né? Mas que aqui a gente faz. Hoje de tarde eu estava sentada aqui a gente tem uma pedra assim, né? Um granito, balcão, e eu estava olhando através dali na janela. E a janela é um quadro vivo, porque daí eu estava observando atrás da janela, assim, ali tem um ipê, tem uma pimenta rosa, tem uma caneleira, tem um pé de tea tree, né, de melaleuca. Então, eu fiquei olhando assim, nossa, mãe, né, que coisa mais linda, gratidão por eu enxergar. Então, aqui a gente se dá conta da natureza, assim, que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente cheira, que a gente pisa, né? Então, isso eu acho que assim, é fundamental. Claro que eu estou falando assim, porque já sou uma senhorinha de cabelo branco, né? A gente vai percebendo mais isso, né? Com a maturidade, assim, a gente vai se dando conta do que realmente tem importância, né?
Então, se eu quero fazer um bordado, eu tenho que fazer o desenho, separar as linhas, que é um prazer, eu adoro bordar. Eu Mas também. também tem que entender ali, né? Vocês estão fazendo esse podcast maravilhoso aí. Tem que organizar a câmera, tem que testar o microfone. Então, tudo tem um trabalho para ser feito, né? Mas se a gente faz com amor e faz o que gosta, assim, com prazer, deixa de ser trabalho, né? Olha quanto tempo nós estamos aqui conversando com vocês, a gente nem viu o tempo passar. Porque é um prazer estar com vocês aqui, né? É um prazer estar conversando, né? Falando da nossa vida de verdade, assim, daquilo que a gente vive. Então, Com certeza. nossa, gratidão por esse espaço, por a gente ter essa possibilidade de dividir um pouquinho da gente com vocês. Muito obrigada. A Viu, gente que pela... agradece. Nossa, Obrigado, muito bom. obrigado. A E gente sabe agradece que também. eu ouvi uma vez uma história, não sei se eu vou conseguir representar a história no completo, mas me lembrou, ouvindo você falar sobre isso, Claudinha, quando a gente coloca tudo tem energia, né, e às vezes numa pequena semente que a gente talvez uma semente seca que a gente olha ali, o potencial de energia que está contido nela é gigantesco. Ali é o potencial de uma árvore frondosa, frutífera. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei: "Nossa, tudo começa em plantar semente", né. Então você permitir em que o ambiente daquela semente, por exemplo, ela tenha um ambiente propício para que ela possa germinar, para que ela possa extrair a potência energética que tem ali dentro, né. Então, independente do tamanho, acho que no exemplo que eu ouvi, era de uma semente de mostarda, porque a gente falava da semente pequena, mas depois eu fiquei imaginando isso: "Nossa, a gente olha essas árvores gigantes, maravilhosas, um dia elas foram uma semente", né. Então eu acho que traz tudo isso, essa força, né. A Isso é gente lindo. tinha ouvido isso, você lembra disso? Lembro, claro. Bom, eu vou pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer uma reflexão, né, a gente tá falando de vida madura, mas eu queria fazer uma reflexão e trazer vocês para a infância de vocês, e no momento que vocês pudessem olhar para aquela criança que vocês foram, e mandar uma mensagem para eles. O que vocês gostariam de deixar como mensagem para a criança de vocês, que vocês foram? Olha, eu ia dizer para minha criança, parabéns! Sabe, tudo que eu sonhei quando criança, eu consegui realizar até agora, né? Assim, tem muitos projetos ainda que a minha criança ainda quer, mas, assim, agradecer a minha criança por ela ter sonhado com a natureza, sonhado com e hoje eu ser essa criança velha, né? Porque eu ainda me sinto muito, É bom isso. mas essa criança com mais anos, assim, muito grata por ter tido essa infância, né, que eu tive, e esse desejo de me manter conectada com a natureza, que eu tenho desde criança. Então, assim, dizer para essa criança muito, muito obrigada por ter me incentivado, me estimulado a ser essa criança mais velha que eu sou hoje. Ai, show de bola. E o Eu Lima? diria para continuar sendo curioso, aprendendo e continuar sonhando. A essência de tudo, né, gente? Eu acho que quando a gente perde ter os sonhos, acho que a gente perde isso, esquece, se deixa levar no dia a dia, todas as coisas perdem sentido, né? Parou de sonhar, né, não pode. É verdade. Bom, eu quero agradecer vocês, assim, de coração, por esse momento tão gostoso. Eu tinha brincado com a Claudinha hoje à tarde, quando eu gravei para ela, eu falei: "Claudinha, eu vou fazer um chá, porque eu queria estar com vocês, com esse fogãozinho a lenha, tomando um chá quentinho", mas, assim, o calor que tá aqui não teve como, eu fiquei na minha água. Mas a gente consegue se sentir muito Aham. próximo de vocês, ou vocês aqui, ou a gente aí, e agradecer pelo tempo e compartilhar o conhecimento de vocês. E eu gostaria que vocês deixassem, os arrobas de vocês para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o Portal do Sul, acompanhar os novos projetos. E como é que as pessoas podem encontrar vocês? Lima, como que faz? Nossa, é bem simples, né? É Sítio Portal do Sul. Então tá Maravilha. lá no Instagram. E o perfil do sítio ele é bem orgânico, né? Então ele mostra todas as trajetórias do sítio, desde as geleias, as vivências, cogumelos, o hidromel, e aí depois vai ter os outros perfis no guarda-chuva, né? Mas Acha lá. básico
É isso aí, Sítio Ai, Portal do Sul. adorei. Amor, e você, como é que o pessoal te encontra? @André Coalho 1 e no LinkedIn André Coalho. E o meu arroba é o Gabi Zaleski. Esse aqui foi mais um lindo episódio que a gente vai guardar com muito amor e carinho. Um beijo para vocês. Beijo. Até o próximo. Obrigado. Obrigada. Até. Boa noite. Um Boa beijo. noite. Boa noite, até Um mais. beijo, Lima, Claudinha. Obrigada, tá? De coração. Foi muito bom essa última hora que a gente passou juntos.